Bom dia, hoje são 8 de junho de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o terceiro vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Por que estou fazendo esses vídeos sobre a concepção de Deus de Albert Einstein? Porque em livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundo da internet, ali é propagado um erro. Eles dizem ali, está nos livros religiosos, está no mundo da internet, a afirmação de que Albert Einstein acreditava no Deus judaico-cristão, o Deus da Bíblia hebraica e o Deus da Bíblia cristã. Isso aí é um erro fenomenal, e estou aqui provando, né? Albert Einstein não tinha uma concepção de Deus como os cristãos têm, como os judeus têm. Não. Ao contrário, para Albert Einstein, a crença em deuses religiosos, a crença em religiões, era pura fantasia, pura superstição. Muito bem. No vídeo anterior, o segundo vídeo, comecei a mostrar passagens do livro que aqui está, não é? O livro, o mais novo livro lançado sobre Albert Einstein, um livro maravilhoso. Aqui está, Einstein, sua vida, seu universo. Quem escreveu? Aqui o escritor Walter Isaacson. Walter Isaacson, aqui está. Pois bem, hoje vou aqui mostrar mais uma passagem do livro. Muito bem. Até aqui estou mostrando Albert Einstein ainda criança, né? Ainda criança. Vimos aí que seus pais, o Hermann Einstein e a Pauline Koch Einstein, eram alemães judeus. Alemães judeus. Só que os pais de Albert Einstein viam as religiões, e até a própria religião deles, o judaísmo, viam como superstições antigas, e com todos os seus rituais e ritos, costumes. Os pais de Einstein tinham essa impressão sobre religião, pura fantasia, pura ilusão, e eram judeus. Muito bem, então o Albert Einstein, ainda criança, não recebeu ali fervorosamente a crença judia, a crença no judaísmo e em nenhuma religião. Mas, como o Albert Einstein começou a estudar lá na Alemanha, naquele tempo, na Alemanha, ele recebia ali nos colégios aula de religião. Muito bem. E qual é a aula de religião comumente exposta, vivenciada em colégios no mundo ocidental? Como o cristianismo é a religião predominante no mundo ocidental, então ali as aulas de religião não são propriamente aulas de religião, porque são aulas de cristianismo. E é o que acontece aqui no Brasil. Aqui nos colégios eu sou contra o ensino religioso, mas já que a Constituição do Brasil permite, então tudo bem, vamos lá. Mas o que deveria acontecer em relação à aula de religião? O professor deveria falar sobre todas as religiões, ou sobre algumas religiões, sem dar ênfase a uma religião específica. Seria o certo, porque aí é aula de religião. Só que no mundo ocidental, no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, etc., como o cristianismo é a religião predominante, então a aula de religião ali, que há em colégios, realmente não são aulas de religião, mas aulas de cristianismo. É um padre que está ali, é um pastor, né? é um bispo, etc., dando aulas de religião. Imagine, um cristão dando aulas de religião. Ele vai dar ênfase ao cristianismo. E foi o que aconteceu na época do Albert Einstein, ainda criança. Vimos aí, no segundo vídeo, né, duas passagens do livro, o Albert Einstein com 6 anos de idade. Ele, judeu,
é encaminhado a um colégio lá, um colégio educacional, mas que tinha aulas de religião. E as aulas de religião lá por um padre, você vê, as aulas de religião por um padre cristão católico. Daí você vê, e o padre só falava a favor do cristianismo. E o Albert Einstein, com 6 anos de idade, garotinho, era o único judeu naquela sala, lotada de cristãos católicos. Imaginem ali o que sofreu o Albert Einstein. Pois bem, diz aí que ele teve um gosto pela religião, mas não pela religião cristã. Aí ele caiu um pouco para o judaísmo, né? Que era a religião dos pais dele. Só que os pais deles não tinham religião, mas era o povo judeu. Pois bem, então o Albert Einstein era o único judeu numa classe de cristãos católicos. E ali ele sofreu, né, algumas bobagens. Por exemplo, atribuem aos judeus a morte de Jesus. E essa ignorância está no Novo Testamento da Bíblia cristã, obviamente. Pois bem, o Albert Einstein passou por esses problemas como judeu. Muito bem. Então, essa fase de Albert Einstein, da infância dele até 12 anos, ele descambou, caiu para a religião propriamente dita, né? O judaísmo, o Deus Javé, o Deus da Bíblia hebraica e o Deus da Bíblia cristã. O mesmo Deus adorado pelos cristãos. O Albert Einstein caiu para esse lado só até 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele rompeu com todo esse credo, com toda essa crença religiosa, com Deus Javé, com qualquer cristianismo, islamismo, etc. Ele rompeu aos 12 anos de idade. E depois vou dizer isso em outro vídeo. Neste vídeo agora, no terceiro vídeo, vou mostrar mais uma passagem com Albert Einstein, com 9 anos de idade, quando ele foi para mais um colégio ali em Munique, na Alemanha, em Munique, mais um colégio. E ali naquele colégio, ele começou, o Albert Einstein, começou a trabalhar com a matemática, com ciência, grego e latim. Mas nessa fase ainda, com 9 anos de idade, ele era um vibrador na religião judaica, no Deus Javé, no Deus da Bíblia. E ele respeitava ali os costumes do povo judeu, que estão ali no Velho Testamento da Bíblia cristã e que estão na Bíblia hebraica. Vamos agora a mais uma parte do livro e ali eu explicarei um pouco melhor. Pois bem, aqui na página 35, veja aí o penúltimo parágrafo, né? Vou lê-lo. Apesar do secularismo dos pais, ou quem sabe por causa dele, Einstein desenvolveu um súbito zelo passional pelo judaísmo. Agora aqui, ó, as palavras da irmã de Albert Einstein, a Maria Einstein, mais conhecida por Maja. Ela diz assim, em relação ao irmão Einstein. Era tão fervoroso em seus sentimentos que, por conta própria, observava os preceitos religiosos judaicos nos mínimos detalhes, relatou a irmã. Não comia carne de porco, cumpria as regras alimentares kosher e observava as proibições do sabá, coisas difíceis de fazer quando o resto da família demonstrava por esses costumes uma falta de interesse que beirava o desprezo. Chegou a compor hinos glorificando a Deus, os quais cantava consigo mesmo ao voltar a pé da escola. Fecha aspas. Muito bem. A irmã de Albert Einstein, a Maria, está dizendo aí que o Albert Einstein, com 9 anos de idade, foi para um colégio no centro de Munique, o Luitpold Gymnasium. Esse colégio era muito conhecido, muito famoso pelo rigor do ensino, né? Dava ênfase à matemática, à ciência, ao grego e ao latim. E havia também nesse colégio um professor para dar aulas de religião ao Albert Einstein, né? E ali a outros judeus. Pois bem, nesse colégio aí, o Albert Einstein aumentou ainda mais seu amor pelo judaísmo.
E diz a irmã dele, a Maria, que os pais de Albert Einstein viam esse amor à religião, ao Deus Javé, do filho, como uma coisa que beirava o ridículo, né? Que para os pais de Albert Einstein, religião, deuses, tudo isso aí, mera ilusão, mera superstição, né? E eles viam o filho Albert Einstein, com 9 anos de idade, totalmente mergulhado nessa ilusão religiosa. E nesse tempo, o Albert Einstein cumpria, vê aí, as regras alimentares, né? Por exemplo, não comia carne de porco, por causa da determinação lá no Velho Testamento, e para ele na Bíblia hebraica atual, a determinação do Deus Javé, proibindo o povo hebreu de comer carne de porco, né? O que é uma aberração, porque isso tudo é costume do passado, e seria a conservação de um costume passado totalmente bobo, sendo cumprido nos dias atuais. E isso aí, o fato de Albert Einstein não comer carne de porco, isso aí era visto como desprezo, né? Como uma coisa realmente irracional por parte dos próprios pais dele. Pois bem, e aí você vê que o Albert Einstein estava tão empolgado com a religião judaica, né? Diferentemente de seus pais, que ele chegou a compor hinos aí, ó, glorificando ao Deus Javé. E que ele cantava esses hinos ao voltar a pé da escola, né? Aí as palavras da irmã de Albert Einstein, comprovando aí o apego do irmão, né, aos 9 anos de idade ao judaísmo, apesar de ele receber ali educação cristã, né, aulas de religião cristã. Pois bem, então essa aí é a parte de Albert Einstein. No próximo vídeo vou mostrar mais um trecho aqui em que o Albert Einstein chega aos 12 anos de idade. E ali, aos 12 anos de idade, ele, depois, em razão dos motivos que aqui vou esclarecer, ele ali deixa toda essa ilusão religiosa para trás. Ele chega a ter a consciência de que realmente viveu uma ilusão religiosa em sua infância e que essa ilusão teve um fim quando o Albert Einstein atingiu os 12 anos de idade. Muito obrigado.